A Avenida Rio Branco é o coração de Juiz de Fora. São mais de 6 quilômetros de extensão, a terceira maior em linha reta do Brasil. São duas pistas laterais e uma central, utilizada apenas para ônibus. Nos dois sentidos, a via apresenta lentidão nos momentos de pico. Isto porque, segundo a Cetra, os semáforos trabalham de acordo com um período determinado. O sincronismo, ele privilegia o maior fluxo. Por exemplo, na parte da manhã, nós estamos tratando como exemplo aqui a região aqui da região do esporte, região Manuel Honório. Na parte da manhã, o sentido do sincronismo ele é o sentido do Manuel Honório para o centro. Então, automaticamente, como ele é uma via de mão dupla, o sentido contrário ele fica um pouco mais prejudicado. Então, a gente faz mais ou menos um equilíbrio para que os dois sentidos tenham mais ou menos um sincronismo. Se você pensa que o problema seria resolvido aumentando o tempo de passagem dos carros na via, está enganado. Para alterar o funcionamento de um semáforo, o impacto seria percebido em outros pontos. Então você cria uma reação em cadeia, que você fecha toda uma região. Então o que a gente faz? A gente trabalha por equilíbrio. A gente equilibra as transversais, equilibra Rio Branco, equilibra as vias que alimentam a Rio Branco, que é muito importante também. Você não adianta ter muito tempo na Rio Branco, sendo que a Rio Branco o tempo todo ela é alimentada pelas outras vias. Então é todo um ajuste justamente para você não parar a cidade. Outro problema são as paradas irregulares. Com isto, a via perde metade de sua capacidade naquela faixa, o que provoca lentidão. Por dia, passam por aqui cerca de 48 mil veículos. Isso impacta muito. Por quê? Porque você está perdendo quase que 50% da capacidade de escoamento dela. Então, a gente tem que estar sempre atento para não fazer esse tipo de ação, porque você pode estar sendo autuado por imagem ou pelo agente que está na rua também, sempre observar que isso faz muita diferença, impacta muito na circulação, no caso da Avenida Rio Branco. Um dos pontos mais críticos é aqui, no cruzamento com Itamar Franco. Além da travessia de pedestres, ainda há o tempo de conversão dos ônibus que saem da pista central da Rio Branco. Para o especialista em mobilidade, a chamada onda verde dos semáforos pode contribuir para uma melhor fluidez no trânsito na região central da cidade. Você trafega uma boa parte da via no tempo de verde dos semáforos, né? Então isso é muito importante porque aumenta a fluidez, melhora muito e as pessoas se sentem mais confortáveis nas vias. Brito defende que a solução para uma melhoria no trânsito seria uma mudança de comportamento da população a longo prazo, com a substituição dos automóveis pelo transporte coletivo, bicicletas ou caminhadas. Mas para isto, também é necessário o investimento do poder público em transportes alternativos. Nós temos um problema sério em relação à área central, que a maioria das viagens se direcionam ou passam pelo centro. Então é muito difícil isso. Precisávamos de rotas alternativas. Criar isso de uma hora para outra é muito difícil e muito caro para o município. Então é o seguinte, aqui na nossa área central não há como senão, para melhorar, nós temos que restringir o uso do automóvel, alargar as calçadas, criar mais vias de pedestres e dar prioridade ao transporte público e também a usar a bicicleta como modal de transporte e estimular as caminhadas a pé. De uma maneira imediata, o que pode ser feito na visão dele é impedir ou restringir o estacionamento de veículos nas vias públicas na região central de Juiz de Fora. A gente tem que ofertar um transporte público de qualidade para que as pessoas deixem o automóvel para se deslocarem através do transporte público. Restringir o uso do automóvel. Temos muitos automóveis, estamos mais de 250 mil automóveis em circulação em Juiz de Fora, então é muito difícil que isso mude de uma hora para outra, mas nós temos que caminhar nesse sentido, que é o que está acontecendo no resto do mundo.